Olá, pessoal. Bom, daremos continuidade agora ao nosso mini curso sobre a escrita da história do direito, três provocações, e iniciaremos agora a segunda provocação. A segunda provocação é sobre história, sobre a escrita da história, a narratividade histórica, objeto de estudo do historiador, e ela vai compor, né, essa segunda provocação desse mini curso, que é realizado em parceria com o professor Guilherme e a professora Luísa. Esse minicurso ele surgiu de uma disciplina que nós cursamos juntos na pós-graduação em Direito da UFMG, e essa disciplina visava exatamente trazer algumas perspectivas sobre a escrita da história do direito. E lá a gente conseguiu perceber como a história do direito, né, ela, na verdade, se coloca ainda como um campo aberto a diferentes metodologias e epistemologias, justamente porque ela, sobretudo, vai chamar o direito para uma abertura em relação ao outro campo, que é o campo da história. E isso vai ser muito interessante para o direito, muito importante para o direito e até mesmo para a história, porque isso possibilita trazer novas perspectivas para o estudo do direito. Bom, antes de começar, né, esse eixo, eu gostaria de realizar uma pequena apresentação. Bom, sou Júlia Guimarães, vou falar um pouquinho nos próximos 4 vídeos aqui sobre narratividade histórica. Eu sou mestre em Direito Constitucional pela UFMG. Eu pesquisei, né, na minha dissertação sobre história constitucional, em especial sobre 2 decisões do STF sobre a possibilidade de comemoração do dia 31 de março de 1964, pelo governo federal, o governo Jair Bolsonaro. Eu analisei essas 2 decisões sobre o par conceitual revisionismo e negacionismo histórico e os impactos, né, que a narratividade das decisões, os discursos históricos esboçados pelas decisões possuíam na constitucionalidade ou não dessas decisões e da comemoração institucional. Eu deixei aí o link, né, de acesso à dissertação de mestrado, que eu não consegui acessar diretamente pelo link. Esse é o título, né, Revisionismo, Negacionismos Históricos. É só copiar e colar esse título todo no Google, que você consegue acessar pelo repositório da UFMG. Estou atualmente doutorando em Direito Constitucional, mantenho a minha pesquisa em História Constitucional, buscando tensionar as áreas tanto da teoria da Constituição como da teoria da história. Atualmente também sou professora e coordenadora acadêmica da Faculdade CEDIM, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Deixo aqui o meu contato, meu e-mail, né, para quem quiser me passar alguma referência, algum feedback, alguma crítica, alguma colocação, por favor, me coloco realmente à disposição para esses comentários. Bom, pessoal, começando então, né, a nossa segunda provocação sobre a escrita da história do direito. Nessa segunda provocação, a gente vai falar, então, sobre a narratividade em história, a narrativa do historiador, a escrita da história. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é um tema tão amplo, a partir de 4 vídeos, 4 eixos temáticos, sendo esses eixos, o primeiro deles, que a gente vai ver ainda nesse vídeo, sobre a crise das histórias nacionais legitimadoras, o segundo, sobre o pluralismo historiográfico, a escrita de histórias, o terceiro, sobre os limites da narratividade e a pretensão de verdade da história. Aí é a história como ciência. Bom, pessoal, só um minutinho aqui. Bom, antes da gente iniciar, né, começar a falar sobre a crise das histórias nacionais legitimadoras, gostaria de falar que esses temas não pretendem ser exaustivos, eles se colocam exatamente como provocações, como posições preliminares sobre essas questões, e também pretendo, né, não só não ser exaustivo, como também possibilitar que esse eixo, né, essa provocação sobre a escrita da história, dialogue
com o que foi colocado pelo professor Guilherme e pelo que vai ser colocado pela professora Luísa. Afinal de contas, como é que essa narratividade histórica vai ingressar e poder contribuir, em certa medida, com a escrita da história do direito. Bom, então, nessa primeira videoaula, a gente vai falar um pouco sobre a crise das histórias nacionais e legitimadoras. E por que começar desse ponto? Para falar sobre narratividade e história. Era possível que a gente trouxesse outros pontos, inclusive anteriores temporalmente, para discutir teoria da história. Mas esse ponto é essencial, principal, exatamente porque é um ponto que possibilita que a gente compreenda a conexão que o direito vai estabelecer com a história. Voltando um pouquinho no que o professor Guilherme falava sobre os usos políticos da história, a gente pode perceber que é exatamente a partir desses usos políticos da história, esses usos políticos do passado, é que o direito, né, vai manifestar essa narratividade histórica. Porque o direito, os ordenamentos jurídicos, constituições e leis vão capturar esse uso da história, vão fazer o uso da história em seus ordenamentos, em suas constituições, na formação de estados. A gente vê isso claramente, sobretudo, a partir do século XIX e início do século XX, em que os estados europeus, em sua maioria, estão se fortificando, estão se fortalecendo, em que há um crescimento do nacionalismo por parte desses países. Esses estados, né, que estão buscando esse fortalecimento, eles vão buscar esse fortalecimento através de vários meios, seja através de uma expansão territorial, né, do aumento de suas fronteiras, seja através do fortalecimento do sentimento de pertencimento a uma identidade nacional, a um povo, a um determinado território. Bom, quando a gente vai falar um pouquinho de teoria do Estado, principalmente uma teoria do Estado que vai surgir ali na Alemanha, no século XIX, a gente fala de uma teoria do Estado que vai caracterizar o Estado como um conjunto, né, de pessoas unidas por um laço de pertencimento a um território e a uma nação em específico. Então, a gente fala dessa ideia de nação como uma ideia mesmo de pertencimento, uma ideia abstrata. E essa ideia de pertencimento foi construída e fortificada por esses estados europeus, sobretudo, né, nesse período que eu falei, no final do século XIX e início do século XX. Esses estados, então, vão fazer um reforço, né, nesse sentimento de pertencimento, seja numa exaltação do orgulho de um exército nacional, seja no erguimento de monumentos aos considerados heróis nacionais. Tudo isso, né, vai fazer com que uma população em questão, para esses estados, que essa população em questão tenha e estabeleça esses laços com o Estado, com um determinado. A gente vai analisar essa questão, sobretudo, a partir do pensamento do filósofo Jürgen Habermas, que analisando o contexto da Alemanha e o contexto alemão no período pós-guerra, vai pontuar sobre como esses estados europeus, em especial a Alemanha, vão construir uma ideia de Estado, uma ideia de país, de soberania, calcada nessa ideia de pertencimento a uma história nacional, uma história a que o povo alemão deve se orgulhar, porque, afinal de contas, né, o que o Habermas vai colocar na obra dele é que o sentimento de pertencer a uma grande Alemanha, ele se fortaleceu muito durante o século XIX, e esses estados se utilizaram muito de escritos históricos para reforçar esse pertencimento, para dar ideia desse pertencimento. Esses escritos, o Habermas os localiza, sobretudo, a partir da escola histórica alemã, eles vão trazer uma concepção de história, uma narrativa de uma história dos grandes feitos, dos grandes homens, que sempre engrandecem e enobrecem a nação. E de uma história sempre positiva, uma história que sempre olha para frente, uma história de um país que, por ter um povo, né, tão
tão importante e genuíno como tinha, né? Não, Habermas não defende essa concepção, ele vai dizer que esse foi um sentimento, né, de pertencimento que existiu na Alemanha, principalmente no final do século XIX. Esse povo teria construído uma grande nação, um grande país, que rumaria para o progresso. Então, a história, a narratividade histórica era utilizada por esses países e pelo Estado alemão, principalmente, né, para construir essa ideia de pertencimento a um Estado que sempre realizou grandes feitos e que o passado, né, era esse momento de grandes heróis que deveriam ser exaltados, mas o passado era uma coisa que caberia ao passado, e essa Alemanha sempre deveria olhar para o futuro como ao progresso. Bom, essa história, aqui o Habermas vai chamar de história funcionalizada, ele vai dizer que ela é funcionalizada exatamente que ela vai servir a essa função, né, de estabilizar um Estado, de criar uma identidade nacional, e que essa história funcionalizada ela tem como característica de ter esse passado, que é um passado pacífico, um passado de grandes feitos, de grandes heróis, e um passado consensual, porque, afinal de contas, né, como não gerar um consenso de que aquele país seria um grande país, com grandes feitos, com grandes heróis, que seria, né, que cresceria muito com o passar dos anos. Só que, bom, Habermas vai pontuar que essa dimensão da história e esse uso da história, que gera uma ideia de uma história oficial, de um Estado, de um povo, ela vai sofrer, né, uma modificação nessa perspectiva, exatamente a partir da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, a partir do surgimento do nazismo. Bom, Habermas vai pontuar, né, que essa grande tragédia humanitária, nascida a partir do contexto alemão, vai fazer com que os alemães olhem e reflitam sobre a própria história pela primeira vez de uma maneira problematizadora. Porque, em primeiro ponto, o passado, né, após a Segunda Guerra Mundial, não vai ser mais um passado apto a consenso, porque, afinal de contas, haverá uma discussão na esfera pública alemã sobre questões como culpabilidade, responsabilidade. Não será mais um passado, portanto, apto a consenso, pacífico, e também não será mais um passado de grandes heróis para boa parte da população, que viram, com a ascensão do regime nazista e com toda, né, a indústria da morte gerada pelo regime nazista, que, afinal de contas, esse povo alemão não estaria destinado, né, a uma grande Alemanha e a construção somente de coisas positivas. Era possível, né, visualizar um passado e uma herança catastrófica também na Alemanha. Então, pós-guerra, e principalmente, a gente sempre coloca um ponto importante de inflexão em Auschwitz, serão momentos, né, que a reflexão sobre a história, sobre a compreensão histórica, vai sofrer uma guinada, vai sofrer uma transformação, porque essa história oficial, ela não é mais uma história pacífica, não é mais uma história de progressos, porque o povo alemão, olhando para trás, né, de maneira retrospectiva, vai conseguir enxergar também um passado que é catastrófico. E no pós-guerra, né, as perguntas que pairavam na sociedade alemã, sobretudo, sobre o que fazer, por exemplo, diante do nazismo, fez com que essa visão, né, sobre o passado, essa visão retrospectiva, de pertencimento a uma identidade nacional, sofresse um abalo. Temos uma outra perspectiva de abalo também. Então, o passado ele vai deixar de ser algo somente algo progressivo, algo positivo e apto a consenso, assim como o passado também vai perder a sua dimensão de que o passado e a história são sinônimos, né?
a ideia de que a história cabe o conhecimento do passado. Afinal de contas, né, esse passado que precisava ser tratado pela história já era um passado presente ainda. Se discutia ainda sobre a questão da responsabilização, da culpabilidade daqueles que se envolveram e que fizeram parte da engrenagem do regime nazista, as consequências sociais e culturais ainda eram sofridas pela população. Então, esse passado era um passado que ainda, vamos dizer, não havia passado. Era um passado que estava presente e latente ainda para a sociedade, mas que ele deveria ser retratado, ele deveria ser transformado em narrativa. Portanto, bom, a narratividade histórica a partir da Segunda Guerra Mundial vai sofrer essa guinada de sentidos em que o passado não é mais um passado distante, longínquo, de grandes feitos. A narrativa histórica vai passar a tratar, sobretudo, desses passados presentes que ainda estão ali em estado de latência na sociedade. Além disso, outra coisa extremamente importante para a configuração do discurso histórico nesse momento é o surgimento da figura da testemunha como um ponto central e como autora de narrativas e narratividades históricas. Aqui os historiadores, né, vão buscar a escuta para a construção desses sentidos do passado. E a figura das testemunhas irá confrontar, em grande medida, a essa verdade do Estado, que durante o século XIX, início do século XX, né, ditava a configuração e a criação das histórias nacionais. Porque, afinal de contas, né, essas histórias nacionais de pertencimento a grandes heróis eram construídas por uma verdade ditada por um Estado, eram construídas por documentos oficiais. E como falar na construção de uma história pelo Estado, por um Estado exatamente que é um Estado violento e que gerou um grande massacre, uma grande violência e crime contra a humanidade, como foi o Estado alemão, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, temos essa configuração na narração, na narratividade do passado, e, portanto, né, nós temos um abalo na ideia de uma história oficial, emitida pelo Estado, uma história única de pertencimento de uma população a um território, o que traz a ideia, a noção de uma história oficial, por exemplo. Bom, acredito que um dos pontos, né, que tornem essa reflexão também possíveis, além da figura, né, das testemunhas que vão dizer sobre como foi esse passado, a gente pode dizer também que esse passado está presente, sobretudo, por uma figura que a gente vai ver não apenas, né, a gente não vai tratar dela tão somente quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo das ditaduras latino-americanas do século XX, quando a gente fala da figura dos desaparecidos, né, dos desaparecimentos forçados. É um corpo que não foi achado, é um corpo que não existe. A psicologia vai tratar muito disso, sobre a importância, né, dos ritos de passagem, da visualização do corpo morto para a constituição do luto, e que esse crime de desaparecimento, ou seja, um corpo que nunca foi achado, ele vai mostrar de uma maneira clara como o passado continua presente, como a história não pode tratar somente de um passado distante e longínquo, porque o desaparecimento, né, no direito, nós o trataremos como um crime permanente, como um crime que continua a existir, porque esse corpo não foi achado. Então, essa ideia de um crime permanente traz a noção de um passado que ainda não passou, de um passado que está presente, né, que ele não está enclausurado no tempo, numa época distante. Bom, continuando falando sobre essa modificação, né, nessa percepção da história, nessa percepção do transcorrer do tempo e nessa mudança da maneira de se narrar, da narrativa histórica, né, trago aqui um trecho interessante do historiador Arthur Ávila. Se, como vimos, o regime do tempo moderno era baseado na naturalização da separação entre passado e presente como esferas apartadas de si, ela é agora problematizada. Como falar de um passado que passou,
diante da magnitude dos crimes contra a humanidade do século, a Shoah, os gulags, o colonialismo e os profusos genocídios étnicos. Não seria uma ofensa à memória de suas vítimas e uma anistia a seus perpetradores? As demandas por justiça, verdade e reconhecimento, de diferentes maneiras, passavam pelo reordenamento das relações entre o passado e o presente. Então, é possível da gente falar de uma narratividade que, com esses genocídios, com essas mortes provocadas em escala industrial por diversos estados do mundo, não só o Estado alemão e a ascensão do nazismo, mas as ditaduras civil-militares por toda a América Latina, como a produção dessas mortes, né, vai transformar, também vai impactar na maneira como o historiador vai narrar, né, na narrativa histórica, como esse passado ainda se encontra presente, de certa maneira. Bom, pessoal, vou pausar esse vídeo aqui e vamos continuar um pouquinho sobre, a falar, né, sobre essa questão desses passados presentes e da mudança da narratividade histórica durante o século XX na próxima videoaula. Obrigada, pessoal, por acompanhar e continuamos a seguir.